Glória a Deus. Opa, agora. Glória a Deus, igreja, boa noite. Louvado, engrandecido e exaltado seja o santo nome do nosso bom Deus. Que alegria estarmos aqui, depois desses louvores maravilhosos, momentos de adoração, de exaltação ao nosso Deus, de o engrandecê-lo pelo que Ele é e pelo que Ele representa para nossas vidas. Agora nós daremos introdução, início à palavra do Deus vivo, neste culto da Jucade, cujo tema é de cooperador a amante do mundo, de cooperador a amante do mundo, que o Senhor possa estar nos capacitando e nos abençoando. E antes de nós entrarmos na palavra, deixa eu fazer-lhe uma pergunta retórica, não precisa você responder, fica apenas para a sua, para a minha, para a nossa reflexão. Quantos aqui já começamos algo e começamos entusiasmados, começamos focados, começamos firmes, mas depois nós desistimos, depois nós paramos, depois nós vimos que não era aquilo que nós queríamos. Eu, particularmente, há um tempo atrás, vou dar essa experiência para vocês, que foi interessante, eu estava andando com alguns irmãos da igreja, claro, o Yuri, a Tiele, a Nani, o Lucas, a Kézia, o André, e nós falamos de mim, poxa, nós vamos começar a correr, vamos correr? Vamos. Aí nós estávamos conversando lá, falei, rapaz, vamos começar? Vamos. O Yuri já estava mais tempo correndo, eu falei, puxa, eu vou começar a correr, eu vou nesse ritmo com vocês. Aí eu comecei a correr, amados. Eu fui a primeira vez correr lá no passeio do Mindu, foi eu e minha esposa, e naquela ocasião eu gostei da corrida, eu não tinha um tênis apropriado, eu peguei um tênis pesado que o Lucas tinha, e eu corri com aquele tênis e falei, rapaz, o negócio é bom, interessante. Eu vou começar a correr, eu vou começar a praticar esse esporte, que é um esporte interessante. Aí eu comprei um tênis de corrida, não profissional, do estilo do nosso ministro Yuri, mas daqueles médios, entendeu? O dele é ultra, é o top de linha. Mas eu comprei um nível razoável para começar a correr, e comecei a correr toda terça e quinta, eu e minha esposa. O combinado era que todos nós corrêssemos lá, pelo menos algumas vezes, alguns não podiam ir, mas eu e a Nani, nós estávamos focados nesse propósito. Aí nós começamos a correr terça, quinta, e nós estávamos indo. E eu estava indo num ritmo bom. Eu estava baixando o meu tempo, eu estava aumentando o meu percurso, eu estava melhorando minha capacidade cardiovascular. Aí a Nani chegou comigo e falou assim, amor, você está emagrecendo muito, você está perdendo massa magra. E eu falei, poxa vida, se eu perder massa magra, não vai atingir o objetivo do meu treino, que eu treino de madrugada, para fortalecer a minha lombar. E eu não quero isso, eu quero que o meu core e minha lombar esteja fortalecida para sustentar minha coluna. Aí eu peguei e mandei uma mensagem no grupo dos meninos, no nosso grupo, e falei, amados, infelizmente, deixá-los aí, não estarei mais correndo com vocês, não vou mais estar neste propósito, nesta labuta, nesta corrida com vocês. E eu parei, simplesmente deixei porque não era o que eu queria, não era o meu objetivo. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós começamos assim, focados, embalados, determinados, e queremos fazer algo e de fato nós até vamos, mas por algum motivo, por alguma circunstância, nós paramos, nós desistimos, nós deixamos de lado. A nossa caminhada cristã, ela não pode ser assim. A nossa caminhada cristã, ela tem que ser constante, ela tem que ser contínua, ela não pode ser interrompida, ela não pode ser parada, ela tem que ser constante do início ao final. E nós temos que ter essa consciência, nós temos que ter essa percepção, e nós vamos falar justamente hoje sobre esta jornada, sobre esta caminhada, sobre esta jornada cristã que nós devemos começar e não parar, não impedi-la, não desisti-la, não fazer com que ela fique na metade sem que seja cumprido o propósito, o objetivo para o qual ou pelo qual nós fomos chamados. Abramos a palavra do Deus vivo na primeira epístola de João, em seu capítulo 2, nós vamos ler os versículos do 15 até o 17 com o nosso amado pastor Afrânio, e eu peço ao meu pastor que o senhor possa ler e nos dirigir em oração, por gentileza. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículos do 15 ao 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa e com a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Tivemos
glorificamos e exaltamos o Senhor, nosso Deus, pela tua dirigente. Comanda o teu povo, o teu comando é excelente, é dirigente, é cuidadoso e já tão solicitaste a igreja a execução dos 5 minutos de oração. Tivemos uma gloriosa administração, lindos e gloriosos louvores. Agora vai capacita, nós vamos nos para que também possamos receber essa palavra vinda de ti, através do teu servo, o Senhor Gonçalves, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. Desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu pastor. Glória a Deus. Muito obrigado. E eu vou ler a parte A do versículo 18, tá bom, amados? Já acompanhe comigo. Filhinhos, já é a última hora. Então, a parte A do versículo 18, amados, nós estamos vivendo a última hora. O último momento ainda aqui nesta terra. Nós estamos vivendo a última geração aqui nesta terra. Nós estamos vivendo o momento final, o momento derradeiro. E neste último momento que nós estamos vivendo, prega-se mais o amor ao ter do que o amor ao ser. Prega-se mais você valorizar a pessoa pelo que ela tem do que pelo que ela é. E nesse texto nós vamos ver aqui, vamos ver alguns pontos, vamos ver algumas coisas, nós vamos estar pontuando que claramente este texto traz uma distinção, traz uma separação, traz uma divisão entre este século, entre este mundo, entre este sistema e o reino de Deus, e o que o Senhor tem preparado para nossas vidas. E nós vamos entender isto de forma clara. Vou repetir a leitura do nosso amado pastor Afrânio, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, se alguém amar o mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O mundo aqui nós entendemos, o mundo aqui não são as pessoas, o mundo aqui não é a criação, o mundo aqui não são os animais, o mundo aqui não é o cosmos, o mundo aqui não é nada disso. O mundo aqui é um sistema. O mundo aqui são os valores contrários a Deus. O mundo aqui é esse sistema que domina, que governa, que gerencia o local onde por hora nós estamos habitando, onde por hora nós estamos aqui. Lembremos da pregação sábado passado do nosso ministro Lucas André, de que nós somos forasteiros e peregrinos nesta terra, de que nós não temos raízes aqui, que nós estamos apenas aqui de forma passageira, de forma transitória, mas que aqui não é o nosso lugar, que aqui não é o local onde nós vamos estar. Então, o mundo aqui, quando fala não ameis o mundo traz tudo isso, traz esses valores, traz esses conceitos, traz esse sistema. O mundo aqui é o egoísmo, o mundo aqui é a imoralidade, o mundo aqui é o orgulho, o mundo aqui é o materialismo, é a vaidade, é a rebeldia, e por aí vai. O mundo aqui é aquela gama de obras da carne listada, essa gama, em Gálatas capítulo 5, versículos do 19 ao 21. Então, tudo aquilo ali são coisas intrínsecas, inerentes, pertencentes ao mundo. Então, esse sistema ele é dominado por isso, ele é regido por isso, ele é direcionado por isso, por esses valores contrários aos valores de Deus, por esses valores, por esses fundamentos contrários ao que a Bíblia nos instrui, ao que a Bíblia nos ordena, ao que a Bíblia nos preconiza como fundamento, como verdade, como base. Então, quando o texto diz, não ameis o mundo, está dizendo para nós não amarmos essas coisas. Quando a pessoa ama o mundo, ela adota o padrão do mundo como seu padrão. Ela pega o conceito do mundo e passa a viver este conceito. Quando a pessoa ama o mundo, ela passa a receber, a inserir, a interagir com esses valores que são contrários aos valores de Deus. Amar o mundo aqui é adotar o teu estilo de vida, é adotar os seus valores, é adotar as suas paixões, é andar em conformidade, em consonância, em acordo com o que o mundo oferece. Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz, não vos conformeis com este século. Século aqui é o mundo. Não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este sistema. Não vos conformeis com este mundo. Não tomem a forma do mundo. Não andem de acordo com a forma do mundo. Não andem de acordo com o que o mundo traz, o mundo oferece, o mundo traz para que seja dito ou tido ou pego como verdade. Então o texto é claro. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo.
Jesus, em João capítulo 17, versículo 15, diz: não peço que os tires do mundo, mas que os guarde, mas que os livres do mal. E no versículo 16, logo em seguida, Jesus completa dizendo o seguinte: eles não são do mundo, como eu também não sou. Então você, meu amado, nós não somos do mundo. Nós estamos nesta terra de forma transitória, de forma passageira, de forma que nós estamos apenas caminhando por aqui, mas nós não pertencemos do mundo, assim como Cristo também não pertence ao mundo, nós não somos do mundo. Vou dar um exemplo aqui. É como se você, é como se eu, é como se nós fôssemos um barco em alto mar. E esse mar, ele fosse o mundo. Se essa água do mar começar a entrar neste barco, o barco vai afundar, ele vai naufragar, ele vai vir a pique. Então é como se nós estivéssemos nesse mar, que é o mundo, nós somos desse barco, e nós não podemos permitir que essa água, esse mar, entre no barco, entre em nossas vidas. Perdão, nós estamos no mundo, mas o mundo não está em nós. Vocês estão entendendo? Nós estamos aqui, nós fazemos parte deste local ainda, porque aqui ainda estamos, mas o mundo não está em nós, ele não pode entrar em nós, ele não pode fazer parte de nós, ele não pode estar inserido em nós, e nós temos que ter esta consciência, ter este conhecimento, ter essa fundamentação bíblico-doutrinária, porque assim sendo, por mais que o mundo tente, por mais que ele se levante, por mais que ele venha para colocar ondas sobre nós, ao ponto de levar-nos para o fundo do mar, o fundo das águas, ao ponto de querer dominar-nos, derrubar-nos, abater-nos, ele não vai conseguir, porque existe alguém que está conduzindo o nosso barco, existe alguém que está conduzindo a nossa vida, existe alguém que está conosco nesse barco. Este alguém é Cristo, é aquele que nos direciona, é aquele que nos conduz, é aquele que nos impulsiona, nos levando para o caminho certo, nos levando para a direção certa, nos levando para locais seguros onde nós podemos ancorar, atracar, estar apoiado e amparado nele. Amém, amados? Esse texto que nós lemos, ele traz ainda três aspectos, três áreas pelas quais o mundo tenta conquistar o coração cristão, porque o coração mundano já é dele, ele não vai conquistar o coração mundano. Vocês estão entendendo? Uma pessoa que já está no mundo não precisa ser seduzida por ele, porque já é dele, já faz parte dele. É como o pastor volta e meia sempre usava esse exemplo aqui, de que uma pessoa não vai no cemitério matar quem está morto lá, nós vamos no cemitério, sair metralhando todos aqueles defuntos que ali estão, porque não tem lógica, já estão todos mortos em seus delitos e pecados. Então, essa cilada, essa armadilha, essas áreas aqui de atuação, é focado, é voltado para alcançar, para atingir, para tentar seduzir, derrubar o cristão, nós, eu, você que somos cristãos. E o versículo 16 diz o seguinte, eu vou repetir o 15, só para ficar bem entendido. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, nem as coisas que o mundo oferece, nem as coisas que o mundo lhe proporciona, nem as coisas que o mundo traz à tona, nem aquilo que o mundo está deixando de bandeja para você, nem as coisas que o mundo está colocando diante dos teus olhos para que você possa possuí-lo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, e ele vai trazer três coisas que há no mundo, tudo que há no mundo, ele traz a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede essas três coisas do Pai, mas procede de Deus. Então, tudo que há no mundo, ele traz três pontos, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida e a concupiscência da carne. Isto não procede de Deus. Essas coisas que há no mundo, que habitam no mundo, que estão no mundo, elas não procedem de Deus. E o que é, presbítero, o que é, Luciano? Concupiscência da carne. São os desejos pecaminosos, amados. São os desejos ligados aos sentidos, a busca do prazer fora da vontade de Deus. São os desejos da carne. É aquilo que vai satisfazer a carne, vai satisfazer o eu, vai trazer deleite para o eu, para o momento presente, para o momento
agora, atual, é a sexualidade mundana, é a sensualidade, são os vícios, são as bebedices, são os impulsos, por aí vai. Então, tudo isso são desejos, são concupiscências, são vontades da carne que vêm e faz com que as pessoas sejam seduzidas, sejam envolvidas, estejam entrelaçadas. O mundo, ele oferece isso, ele proporciona isso para as pessoas. E o texto continua dizendo sobre concupiscência, sobre o desejo dos olhos, o desejo de possuir aquilo que se vê, a cobiça, a inveja, o materialismo. A pessoa não se alegra com a conquista do outro, mas quer o que o outro tem para si. Ele não se alegra com a felicidade do outro, mas ele quer o que o outro tem para si. Ontem a pastora falou sobre isso, quando ele estava ministrando aqui sobre murmuração, ela falou sobre isso, que a pessoa não se alegra com o que o outro tem, mas ela deseja o que o outro tem para si. Então, é a concupiscência, é o desejo dos olhos, e a soberba da vida, que fala justamente sobre orgulho, fala sobre vaidade, fala sobre querer ser melhor que os outros, sobre viver de aparência, fala sobre querer estar sempre em destaque, em enfoque. Então, essa soberba da vida, ela também faz com que as pessoas sejam cativadas, envolvidas, sejam arrendadas pelo mundo, tá? Assim que fica fácil de entender. Então é tudo isso. Então esses são os desejos, isto é o que o mundo oferece, isto é aquilo que o mundo pode estar oferecendo para as pessoas. Então ficou mais do que claro lendo esse texto, versículo 15, 16 e 17, que nós vamos pontuar já mais adiante, que existe uma distinção, uma separação clara entre reino de Deus e o mundo, entre reino de Deus e este século, entre o reino de Deus e esses valores mundanos. Dada esta introdução, agora nós vamos entrar na palavra, nós vamos falar de alguém, sobre um personagem da Bíblia que deixou de ser cooperador do reino de Deus, deixou de contribuir para o corpo de Cristo, para a igreja, e tornou-se amante do mundo. Nós vamos fazer 3 leituras, ok? Ministro Lucas André, o ministro Yuri vai ficar com a terceira, e o nosso ministro Cristi está aqui na frente e vai ficar com a segunda. Então vai ser Lucas André, Colossenses 4,14, Christian Filemon, capítulo 1, versículos 23 e 24, e o Yuri, 2 Timóteo 4, 9 e 10. Vou repetir, Lucas, Colossenses 4,14, Filemon, Christian, capítulo 1, que é só o capítulo, só tem esse, versículos 23 e 24, e 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 9 e 10, ministro Yuri Oliveira. Amém? Podem ler as 3, por gentileza. 4,14. Saúdo-vos, Lucas, o médico amado, e também Demas. Muito bom, obrigado. (23 e 24), por gentileza. Saúde, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Ministro Yuri. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Glória a Deus. O que nós temos em comum nessas 3 leituras, amados? A igreja tem entendimento, entende? Nós estamos falando de Demas, amados. Demas, ele está nas 3 leituras. Demas, ele é citado, Demas, ele é falado, e nós vamos falar justamente de Demas, amados. Demas, que amou o presente século, irmão. Demas, que foi um dos colaboradores, dos ajudadores do ministério de Paulo. Demas, que caminhou com Paulo. Quando nós lemos, Demas começou bem, amados, só para você ter uma ideia, quando nós lemos as cartas paulinas, Demas é citado, e Demas está listado lá com os não-heróis da fé de Hebreus, mas os gigantes da fé, colocando assim, como Timóteo, como Marcos, como Lucas. Demas está no meio deles, está entre aqueles que certamente fizeram viagens missionárias, que certamente contribuíram para o avanço do ministério, que contribuíram para o reino de Deus, que presenciou milagres, que presenciou conversões, e por aí vai. Então Demas, ele estava no círculo íntimo de Paulo, ao ponto de Paulo chamar Demas de cooperador, amados. Demas era para Paulo um cooperador do reino.
Era alguém que cooperava com o ministério, era alguém que cooperava com a igreja, era alguém que ajudava a igreja, era alguém que se doava, era alguém que se dedicava, era alguém que abria mão muitas vezes daquilo que poderia fazer para si, para contribuir para o reino, para ajudar para o reino, para ofertar para o reino, para fazer com que a palavra crescesse, o reino crescesse. E eu fiz aquela pergunta no início, para a nossa reflexão, porque foi exatamente assim que começou Demas. Demas, ele começou bem. E muitos são como Demas, amados. Começam bem na sua caminhada cristã, começam bem na fé, começam bem na sua jornada, começam bem no seu chamado, começam bem no seu propósito, começam bem no seu ministério, começam bem com a igreja e na igreja, mas eles se apaixonam pelas coisas que o mundo oferece. Em algum momento o coração deles muda, em algum momento o coração deles esfria, em algum momento algo acontece que faz essa pessoa esmorecer, desanimar, desistir, e essas pessoas recuam, essas pessoas retrocedem, essas pessoas abandonam a caminhada, abandonam a jornada, e essas pessoas recuam o propósito, o chamado, aquilo para o qual eles foram chamados. Vamos ler comigo 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Posso ler, igreja? Vou ler. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. O nosso ministro Yuri leu, eu vou só repetir. Eu vou ler o versículo 9. Procura vir ter comigo, Paulo falando para Timóteo. Procura vir ter comigo, Timóteo. Eu preciso que tu estejas aqui o mais breve possível, o mais possível que você possa. Esteja aqui comigo, por favor. Por quê? Ele mesmo explica, ele responde. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Demas não abandonou somente a Paulo, amados. Demas abandonou o ministério. Demas abandonou a Cristo, Demas abandonou a fé, Demas abandonou o chamado, Demas abandonou o propósito para o qual ele havia sido designado, e ele foi para Tessalônica. Por que Tessalônica, presbítero? Tessalônica era uma cidade grande, uma cidade que tinha muito comércio, era uma cidade forte da região, então muito provavelmente, eu não estou afirmando, mas tem esse entendimento de que ele pode ter ido tocar a vida dele lá, pode ter ido fazer outra coisa lá, pode ter ido desenvolver alguma atividade para lá, abandonou a fé e simplesmente foi para Tessalônica, mas ele amou, ele tem tomado o presente século. Século aqui nós entendemos, século aqui é o sistema mundano, com os seus prazeres. Século aqui é o sistema mundano com as suas distrações. Demas, ele não abandonou a fé, escute só isso, por conta de perseguição. O texto é claro, ele não abandonou a fé por conta de perseguição. Ele não estava sofrendo perseguição ao ponto de dizer, não, eu não suporto, eu não aguento mais ser perseguido, eu vou abandonar a fé. Não, Demas não abandonou a fé por falta de fundamento, por falta de fundamentação bíblica. Ele, poxa, fulano de tal me convenceu de que isto que eu estou fazendo é errado e o que ele está me oferecendo é melhor. Não, ele estava lá com Paulo, ele estava com Lucas, Timóteo, ele estava com pessoas que tinham conhecimento bíblico doutrinário. Então não foi isso que fez ele abandonar a fé. Demas abandonou a fé porque ele amou, o texto é claro, o presente século. Tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Então foi o amor ao mundo, amados, que fez com que Demas abandonasse a jornada, abandonasse a caminhada. E esse amor pelo mundo, ele é um desejo silencioso, ele é um desejo crescente, ele é um desejo que o envolveu de forma silenciosa e ele não percebeu. Demas representa essa geração de cristãos que começa com paixão, começa com garra, começa com foco, mas que aos poucos vai abandonando a fé. Aos poucos vai sendo seduzida pelo agora. Essa geração que troca o reino pela carreira, essa geração que troca a missão pelos prazeres, essa geração que troca a renúncia pela relevância, pelo status, essa geração que troca o eterno pelo presente. Eles negam Cristo, essa geração, não com palavras, mas eles negam com escolhas. As escolhas deles deixam claro de que eles não priorizam, não optam, não querem Cristo. E ninguém se afasta, só para você ter uma ideia, de Deus, do caminho do Senhor, da palavra, do dia para a noite, não. É um processo, nós sabemos disso, é um chamado processo de apostasia. Primeiro a pessoa para de orar, lê a palavra, depois ela deixa de congregar. Quando ela menos percebe, ela já está distante.
ela já está longe, ela já não está mais na presença de Deus, ela já não está mais seguindo o caminho para o qual ela foi chamada, ela já não está mais andando o percurso, a carreira para o qual ela foi proposta. Então as pessoas têm isso, e o mundo oferece distrações que faz com que as pessoas troquem, mudem, abandonem a fé, amem o mundo, sejam tidos como inimigos de Deus, porque aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Nós sabemos disso, e quando a pessoa faz isso, quando ela se afasta, quando ela não segue o caminho do Senhor, quando ela atenta, quando ela foca nos prazeres terrenos, presentes, agora, desse momento, elas abrem mão de algo glorioso, algo poderoso, algo que para nossas vidas é importantíssimo, que é a fidelidade, amados. Custa a nossa fidelidade nós abrirmos mão disto. Deus nos alerta que não basta nós começarmos a nossa caminhada bem, nós temos que terminar a nossa caminhada bem. Não basta nós simplesmente começarmos embalados, começarmos bons, nós temos que manter, nós temos que ter constância e nós temos que ter consistência. Mateus capítulo 24, não precisa abrir, versículo 12, diz o seguinte: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, não de todos, o amor se esfriará de quase todos. Versículo 13 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então nós temos que perseverar até o fim, amados. Nós temos que seguir nossa caminhada, nós temos que seguir nossa jornada, nós não podemos parar na metade do caminho, na metade do percurso, nós temos que estar firme neste propósito. Eu glorifico a Deus, amados, porque eu olho para vocês e eu vejo adoradores, eu vejo pessoas que têm negado o mundo, eu vejo pessoas que têm aberto mão daquilo que o mundo oferece, dos prazeres terrenos, dos prazeres transitórios, dos prazeres temporários que este mundo oferece, e que continuam com os olhos fitos em Cristo, firmados em Cristo, alicerçados em Cristo. Eu glorifico a Deus porque eu olho para cada um de vocês e eu vejo em nós a imagem e semelhança de Cristo refletido, o seu caráter forjado em nós, e nós cremos que nós há de sermos aperfeiçoados até o dia de sua vinda, em nome do Senhor Jesus. Então a nossa carreira cristã, ela não é sobre velocidade, ela não é sobre aceitação, ela não é sobre emoção, mas é sobre constância, é sobre perseverança, é sobre nós amarmos o reino de Deus mais do que qualquer outra coisa. E nós precisamos ter essa visão, ter este entendimento, ter esta direção para nossas vidas. Aí você pode estar pensando: sim, meu presbítero, de que maneira nós podemos estar fazendo isso cada vez mais firme, cada vez com mais afinco, cada vez com mais dedicação? De que maneira nós podemos estar cada vez mais rejeitando, negando aquilo que o mundo possa estar oferecendo para nós e nos alicerçando, nos fortalecendo, nos consolidando mais profundamente, nos arraigando. Arraigar é ter raiz profunda, amados. Então, de que maneira nós podemos estar nos arraigando mais na palavra de Deus, tendo mais raiz na palavra de Deus? Eu peguei apenas 4 pontos. É uma palavra bem dinâmica, bem didática, já vamos estar enterrando, mas antes eu preciso compartilhar esses 4 pontos. O primeiro ponto é vigilância constante, amados. 1 Coríntios 10, 12 diz: aquele, pois, que pensa estar de pé ou em pé, veja que não caia. Aquele, pois, que pensa estar em pé ou de pé, veja que não caia. Então nós precisamos de estar vigilantes, nós precisamos de estar atentos, nós precisamos de estar com a palavra o tempo todo, não só na nossa boca, mas no nosso coração, para que nós não possamos deixar cair, para que o inimigo não ganhe espaço, para que o inimigo não consiga nos atrapalhar com suas distrações. Então nós precisamos ter esta vigilância constante, nós precisamos estar constantemente vigilando para que as ciladas, os ardis, as tentativas, as investidas do diabo contra nós, elas não ganhem força, não ganhem energia, não ganhem investimento, mas pelo contrário, a cada investida o diabo se frustra porque ele vê que não conseguiu, tenta de novo, se frustra porque vê que não conseguiu, tenta mais uma vez, se frustra porque vê que não conseguiu, e a nossa caminhada é assim, resistindo dia após dia às ciladas, às armadilhas, aos ardis do inimigo para nossas vidas. Então, o primeiro ponto é essa vigilância constante que nós temos que ter. Essa vigilância, amados, é no nosso trabalho, é na nossa família, é no estudo, é no nosso meio secular, é onde quer que estejamos. Nós devemos estar atentos, porque o diabo ele é sagaz. E ele vem com sutilezas, amados, as pessoas não percebem. São coisas sutis, bem delicadas, bem discretas. O diabo não vai chegar e vai mostrar um negócio para ti que você olha e fala: isso aqui é do diabo. Ele vai vir com alguma coisa que você que eu digo não é igreja, mas as pessoas podem parar e pensar: isso aqui tem cara de que é bom.
Vocês estão entendendo? Ele tenta colocar uma dúvida, uma semente, mas nós que somos consolidados, alicerçados, firmados no Senhor, temos esse entendimento. O segundo ponto que nós temos que ter, para que nós estejamos cada vez mais arraigados no Senhor, é priorizar o amor a Cristo e ao seu reino, amados. Mateus 6:33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, amados, nos serão acrescentadas. Então nós temos que buscar o reino. É o reino de Deus, é a palavra de Deus, é o querer de Deus, é a vontade de Deus para nossas vidas. Sempre que alguma coisa vier, nós vamos falar: espera aí, isso conflita com o reino, isso conflita com a palavra, isso conflita com o propósito que Deus tem para mim. Se conflitar, então eu não quero, porque eu sei que não é de Deus. Mas caso não, então você vai. Então nós temos que sempre estar priorizando o reino de Deus, a vontade, o querer dele para nossas vidas. O terceiro ponto que nós temos que ter é levar nossa mente cativa a Cristo, amados. Isto é importantíssimo. Eu lembro, antes de nós lermos o texto, o nosso pastor pregando aqui certa vez, eu acho que foi algumas vezes ele fez isso, e ele pregava justamente fazendo essa interpretação. Eu lembro, quando vinha o pensamento ruim na cabeça, ele falava: volta para Cristo, volta para Cristo. Quantos se lembram? Você lembra, pastor? Vinha aquele pensamento ruim, aquele pensamento contrário à palavra de Deus, e a gente levava nossa mente cativa a Cristo. Não, esse pensamento não vem de Deus, isso não agrada a Deus, não é isso que nós queremos. Pode colocar no Data Show, 2 Coríntios 10:4-5, por gentileza. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo o pensamento à obediência a Cristo. Nós devemos levar o nosso pensamento, amados, cativo a Cristo, cativo a sua palavra, cativo aquilo que Ele nos instrui, cativo aquilo que Ele nos orienta, amados. Isso é levar a mente cativa a Cristo. Isso é você estar com a sua mente cativa a Cristo, direcionado, obedecendo, firmado em Cristo. E o quarto ponto é que nós devemos olhar para a eternidade, amados. Quando nós olhamos para o terreno, quando nós olhamos para o secular, quando nós olhamos para o passageiro, nós perdemos a visão. Nossa visão fica embaçada, nossa visão não é clara, nossa visão não é nítida. Mas quando nós olhamos para a eternidade, nós entendemos que aqui não é o nosso lugar. Nós entendemos que aqui não é onde nós deveríamos estar. Nós entendemos que aqui nós só estamos de passagem, porque o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é a eternidade. Pode colocar 2 Coríntios 4:18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Então nós temos que olhar para as coisas que nós não estamos vendo agora, amados. Nós temos que olhar para a glória eterna, para o gozo eterno, para o prazer eterno que nós vamos ter na presença de Deus, para a vida eterna que Ele tem prometido para cada um de nós. Nós temos que olhar para aquilo que Ele prometeu para ti, para aquilo que Ele prometeu para mim, para nossas vidas. A vida cristã, ela é uma maratona. Ela não é uma corrida de 100 metros, não é uma corrida que nós vamos correr, acabou. Cheguei agora acabou. O que acabou? Nossa caminhada com Cristo, ela é uma maratona, ela é uma caminhada eterna, ela não tem fim. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Voltando para 1 João, capítulo 2, o versículo 17, eu vou repetir. Versículo 17 diz o seguinte: ora, já muito bem lido pelo nosso pastor, ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, bem como os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O mundo passa, bem como os seus desejos, bem como tudo aquilo que ele oferece. O mundo, amados, ele é temporal. O mundo, ele é efêmero. O mundo, ele é passageiro. Tudo que o mundo oferece tem uma data de validade. Tudo, vou repetir, que o mundo oferece tem uma data de validade. Tudo que ele oferece vai passar. Tudo que ele oferece vai acabar. Parafraseando Pedro, tudo vai passar com estrepitoso estrondo, amados. Então, tudo que tem aqui nesse mundo vai passar com estrepitoso estrondo. Por isso, os nossos olhos não estão aqui. Os nossos olhos estão no Senhor e é para a glória eterna que nós iremos. Antes de finalizarmos, eu já peço que o Ministério de Louvor venha. Nós vamos abrir junto comigo Hebreus, capítulo 10. O Ministério de Louvor já pode se aproximar. Nós vamos ler Hebreus, capítulo 10, uma leitura também recente, que nos fora trazida pelo nosso amado pastor. E eu compartilho com vocês. Hebreus, capítulo 10.
O Ministério de Louvor já pode dirigir-se. Glórias a Ti, ó Deus, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pelo Teu zelo, pelo Teu cuidado. Obrigado porque o Senhor é aquele que tem cuidado de cada um de nós. Fique de pé, igreja, no Senhor Jesus. Hebreus capítulo 10, versículos do 35 ao 39, diz o seguinte: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, porque havendo feito a vontade de Deus, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, e se recuar, e se abandonar na caminhada, e se olhar para o que o mundo oferece, e se recuar, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, nós que aqui estamos, nós, a igreja do Deus vivo, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aplaudamos do Rei Jesus. Eu peço uma oração com o nosso amado pastor. Bendito sejas, Deus vivo, para que permaneçamos alicerçados, arraigados na Tua palavra, não retrocedendo, marchando, para que não façamos a vontade do mundo, mas a vontade de Deus que permanece eternamente. Obrigado por Tua palavra, que possamos vivê-la. Em nome de Jesus, amém.